Olá, tudo bem? Boa noite. Esse é o segundo vídeo que eu apresento o Butuca. O Butuca é uma ferramenta para facilitar a interação com os dados disponibilizados no portal de dados do Espírito Santo relacionados a furto de bicicleta. Estou desenvolvendo um agente especializado neste contexto. Como você pode ver na tela, o Butuca é dividido a interface em duas frentes: análise de furto, onde permite o usuário, através de um chat, conversar com agente especializado com linguagem natural, e um planejador de rota que apresenta a quantidade de furtos daquela rota. E hoje o objetivo é apresentar a arquitetura do Butuca, mais especificamente a questão da orquestração do agente e o uso do RAG. Bem, vamos iniciar. O Butuca foi dividido em front-end e back-end, sendo que o front-end foi desenvolvido em Angular e o back-end eu utilizei Python e também Firebase Functions. Também eu estou usando o uso do Codex para ajudar e acelerar a codificação. Codex é um agente de inteligência artificial voltado para o desenvolvimento de softwares. O primeiro ponto que eu quero mencionar é que o Butuca ele foi pensado inicialmente para ser uma aplicação de arquitetura multi-agentes. Então, hoje ele possui um serviço, uma classe CERT, que ele envia para o back-end um objeto, e esse objeto tem uma invariante de agente de domínio, onde futuramente isso pode estar em um banco de dados, por exemplo, e você pode parametrizar o uso desses agentes pelo front-end. Então, eu, por exemplo, tenho esse exemplo aqui de dados públicos. Dito isso, esse objeto é enviado para o back-end, primeiramente, para uma camada de orquestração. E essa camada de orquestração, ela define um grafo, onde usa a biblioteca LongGraph para definir a execução de um workflow. Atualmente, esse workflow ele possui apenas um nó, que é a criação da instância do agente de A. Depois ele finaliza, ele executa o compiler, e aqui embaixo ele vai fazer o invoke, onde vai chamar, passando os parâmetros que ele recebeu para a execução dessa função. Como nós vimos, essa função ela recebe aqui, ela cria uma instância, ela cria essa instância e chama o agente, o endpoint do agente. Aqui no endpoint do agente especializado, ele vai executar aqui embaixo, ele vai chamar o getPublic dataAgent. Junto aqui, né, ele vai executar a orquestração e ele vai criar um objeto public dataAgent que tem um objetivo, que é identificar o tipo de pergunta que o usuário está fazendo. Por exemplo, na criação de rota, entendemos que ele não há necessidade de fazer RAG, de recuperar os argumentos e fazer embedding. Mas no standard ele já identifica que é necessário, porque o usuário pode fazer perguntas que façam agrupamento dos dados ou comparação entre vias, ou localizações, regiões, logradouros, etc. E também nós temos aqui o agente de execução, que é a execução do chat propriamente dito. Por exemplo,
Eu quero focar por enquanto aqui no Standard Service. O Standard Service ele vai usar para tipo de perguntas semânticas. Por exemplo, o Standard Service, vou abrir aqui, ele vai ser treinado através de um contrato. Deixa eu abrir o contrato aqui. Esse contrato ele vai fazer ele vai determinar, estabelecer cláusulas relacionado ao próprio dataset, relacionado à granularidade, a informações dos campos e vários tipos de informações que a gente precisa saber para a composição do contexto da mensagem que será enviada para o motor LLM, que eu estou usando aqui a OpenAI. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o embedding e o embedding do texto para a OpenAI. E ele usa, e para isso eu uso um componente da biblioteca Haystack. Beleza, pessoal? Tem a documentação lá da Haystack, caso que eu estou me aprofundando, então vocês também podem saber um pouco mais dessa biblioteca. Então, o que o embedding vai fazer aqui? Através de uma técnica de chunking, apesar que esse chunking está bem simplista e ele está simplesmente usando o markdown do título de cada linha do arquivo, que é pequeno, que cada linha vai virar um chunking, para a geração do documento. O documento está aqui, que é um documento do tipo Haystack. Também lá na documentação vem explicando sobre esse documento. Esse documento vai ter o tipo de execução, o source a ser executado e o dataset. Então, simplesmente isso. Depois ele prepara o embedding e os documentos e envia para um contexto de memória. Isso aqui é provisório para fins de documentação. Em produção, na verdade, a gente substitui isso aqui por um banco vetorial. E ele faz o retorno ele retorna esse documento, o contexto desse documento. Bem, agora, aqui, simplesmente ele vai fazer a execução do agente, porque ele vai simplesmente fazer a execução do agente através do método RUM. Beleza, pessoal? Essa aqui é a primeira parte da arquitetura. Não vou me aprofundar muito agora, mas ainda tem muitos outros vídeos que eu quero fazer me aprofundando no tema. Um forte abraço e obrigado por assistir.